Bom dia, né? É, o que eu vou falar, minha palestra hoje é a respeito do teto. A gente sabe que um teto de uma casa é um sinal de muito respeito, né? Pelo todos, né? Pelo o que mora debaixo do teto e quem está por fora, debaixo do teto, é obrigação pelo quem entrar num barbante, num arame, ou num muro que seja, tem por obrigação de respeitar, né, a casa daquele cidadão, de qualquer um, não importa que seja uma tapera, não importa que seja um barraco, uma casa, ou que seja de lona, ou que seja de sapé, né, de folha de coco, que eu nasci numa casa de barraco de sapé, né, rebuçado pelo sapé, não tinha teia, né, que no interior, e eu sei que meu tataravô também moraram numa casa de sapé, meu bisavô, meu avô, né, tudo morou em casa de sapé, e debaixo daquela casa de sapé, o que for, haverá muito respeito, né? Porque meu tataravô nunca morreu assassinado, meu avô, meu bisavô nunca morreu assassinado, né? E eu creio que eu também, eu procuro não morrer assassinado, né, por desrespeito, né, a todos, né? Já que nós estamos num mundo hoje em dia que ninguém respeita ninguém, que a gente, os filhos da gente sai para a rua fora aí e não tem uma segurança total, então a gente não pode confirmar que a gente não vai morrer assassinado, porque é, se haver qualquer coisa com os filhos da gente, a gente, de tão bom que a gente é, que a gente perigou revoltar, do jeito que a gente vê, que acontece com muitos por aí, né? Então, debaixo do teto, a gente é obrigado, todos que morar com a gente debaixo do teto, ou todos que vêm na casa da gente, ou na casa de qualquer um, a gente tem a obrigação de respeitar, né? Respeitar porque o teto da gente foi construído com muito sufoco, né? Num país desse, o povo constrói aí, algum barracão que foi, com muito sufoco. Então, se a gente não tiver um diálogo, né, dentro de casa com os filhos da gente, os filhos da gente é obrigado a entender a gente, a mãe, o pai, e os pais também, uma palavra de um filho também ajuda muito a gente também, né? Então, tudo é uma experiência que a gente tem né, no teto, então a gente tem que evitar que um filho da gente, né, fica jogando uma bola para o meio da rua, prejudicando o ser humano, né? Nós temos que ter uma boa guardar, um bom guardado do cachorro para não ficar para a rua fora, né? O cachorro perturbando os outros, um cavalo perturbando os outros, quebrando lixeira, boi e tudo, uma galinha do vizinho, né? Perturbando uns aos outros. A gente tem que procurar fazer tudo de acordo com, com a obrigação de todos os tetos, né? Um filho tem que a obrigação de vir ver o que o pai está fazendo, se o pai está fazendo errado, né? Nas divisas dos muros dos seus vizinhos, isso tudo aí, os filhos, um conselho dos filhos aí, evita de uma consequência pior, né? Porque então a obrigação da gente aí, se tiver um cachorro, a gente para sorteio para a rua aí, para passear e tal, a obrigação da gente é olhar no portão primeiro antes de soltar o cachorro, porque de vez em quando a gente vê o camarada abre o portão, o cachorro sai desesperado para a rua fora, né? E talvez o cachorro é manso pelo dono, mas pelo outras pessoas não é. Então, não adianta, para que eu vou tratar de um cachorro que ele é manso?
eu tenho que tratar de um cachorro brabo, porque senão não adianta. Então, o cachorro do dono é uma coisa, a população da rua é outra coisa. Então, nós temos que evitar o máximo no país nosso aí, de, de enfrentar uma consequência, né? Porque se não tiver um bom comando, né, dentro de sua casa, acontece o que aconteceu no Brasil, né? Então, o que que é? Então, isso aí a gente vê que é uma coisa que já estava prevista há muitos anos, porque a gente, né? A gente que é pobre, nós somos descascados igual a banana, né? Um salário baixo e não tem uns empregos suficientes para a gente sobreviver, é só dívida, né? O pessoal só olha a gente na hora do voto, né? Então, quando acontece uma tragédia daquela lá, né? Que todo mundo vai querer fechar a porteira, né? Nós temos que evitar o máximo de que acontece, esse tipo de consequência, né? Né? Porque a gente sabe que não adianta o camarada ter um revólver, né? Então, o camarada ter um revólver na sua casa aí, se ele prejudicar um ser humano, o ser humano hoje em dia já está no fim da picada, já está juntando todo mundo para poder acontecer isso, né? Então, se uma bola pega numa criança aí, um cachorro morde alguém na rua, é perigoso juntar multidão de gente e querer quebrar uma casa de um cidadão desse aí, né? Como aconteceu no Brasil, né? Então a gente está vendo isso aí que já é um começo, né? Que o povo já não está aguentando, né? O povo já não está aguentando. Então o povo passa fome aí e tem muita gente que está comendo bem, está comendo, né, comprando fazenda e mais fazenda, e a população já não está aguentando, né? Igual lá, deu muita sorte lá, e não tinha ninguém armado. Então não adianta nada, o país só fala em arma, mas que com a população não precisa de arma, o camarada destruiu lá sem arma, né? Então, e quem estava armado não pôde dar um tiro, então não adianta arma no nosso país. O nosso país tem que ter gente honesta, gente que se promete aqui sentar na cadeira, olhar para o povão, né? Nós tem aí praticamente uns 6 presidentes vivos aí, né? Que viu essa tragédia lá em Brasília, rasgaram os fotos deles lá, os poderes deles, né? Nosso Brasil, nós temos 6 presidentes vivos aí que enxergou isso aí, né? Então, vamos consertar esse país, vamos olhar para a população pobre, para a população hoje, porque a gente não aguenta, né? A gente não está aguentando, não tem emprego, não tem nada, né? Eu já tenho meus 60 e tantos anos, nunca trabalhei aí para um político, né? Assim, emprego, então quem dá emprego aqui são os empresários, então nós votamos no cara para o cara ficar lá para fazer lei em cima de nós, que cai uma lei que não tem nada a ver com a gente cá fora, né? Então, isso aí é um começo que aconteceu, então a população já está desse jeito, então não adianta. Agora querer expulsar os policiais que estavam na frente lá do Congresso, porque chegou uma multidão de gente, claro que o policial tem que ficar em cima, a favor da multidão de gente. Como é que ele foi a conta lá, você viu lá, aquele desordem lá, que eles derrubaram o cavalo, com o cara do cavalo, então o quê? Então não tem como os policiais fazer nada. Então, lá no Congresso lá, eles trabalham daquele jeito lá, e quem sofre a consequência é esse policial, e talvez um pai de família que estava lá na frente do trabalho, por simplesmente que tirou um retrato, um camarada lá, simplesmente tem que ir pelo poder do povo, né? Pelo poder do povo, para o cara não morrer, porque se o cara ia contra, ele poderia morrer aquela desordem que temos lá. Então, nós que somos pais de família, nós vamos procurar aconselhar nossos filhos,
né, e ouvir o conselho dos nossos filhos, né? Se a mulher minha cair num buraco, meus filhos, eu, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou socorrer minha mulher para ela ajudar a socorrer meus filhos, né? Então, é isso aí que é a vida do cidadão, é uma vida da gente debaixo do teto. A gente tem que ouvir, todo debaixo do teto, e discutir, né? Para não poder não cair numa embarrela dessa, porque de uma para outra eu sou um cidadão de respeito, de uma para outra, em cai no meio de uma turma aí, de uma para outra, eu vou ser um cidadão aí, que vou levar nome aí, que igual muito cidadão lá, levou o nome lá de terrorista e tudo, porque talvez o camarada não estava com aquele pensamento de quebrar, mas como era muita gente, começou a quebrar, então todo mundo que tá na guerra é obrigado a guerrear, né? Querendo ou não. Mas depois a gente fala mais um pouco. Uma boa tarde.